Durante muito tempo, gerenciar estado no React não foi uma tarefa fácil. Actions, reducers, middleware, store, sagas, todos esses termos soavam um pouco complicado para quem tentava aprender essa parte de gerenciamento de estados com Redux. E foi por causa desses problemas, dessas complexidades, que surgiu o Zustand. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Bora pro vídeo! Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Bom, para a gente começar então, eu já iniciei o meu projeto aqui com o Create React App. A gente vai estar utilizando React nesse vídeo aqui, não React Native. Então eu já fui lá na minha pastinha, já rodei um Create React App, e a única diferença foi que eu estou utilizando o template TypeScript, certo? E aí eu vou pegar, vou entrar aqui na pastinha Source, vou remover toda essa parte aqui de arquivos que a gente não vai utilizar, como por exemplo app.csap, app.test.tsx. Só vou deixar realmente o app.tsx, o index.css e o index.tsx, fechado? E só antes da gente realmente ir para o código e ver como as coisas funcionam, eu queria te pedir que, se tu tá gostando desses meus vídeos, tá realmente aprendendo, ou se talvez tu chegou aqui no canal agora, eu peço que tu se inscreva, porque não vai te custar nada e isso vai me ajudar bastante, vai fazer com que meus vídeos cheguem realmente a mais pessoas e possam ajudar cada vez mais pessoas. Então, só clicar aí no botão de se inscrever, fechado? E aí agora sim, vamos entrar então aqui no nosso app.tsx e vamos colocar um olá aqui, vamos apagar essa parte aqui que a gente não vai precisar, isso aqui a gente não precisa também. O React eu vou deixar, pode deixar ele ali, não tem problema nenhum. Vou apagar essas partes aqui e isso daqui. Agora, se eu abrir o meu navegador aqui, a gente vai ver que o projeto já está rodando. Deixa eu recarregar e agora sim já temos o nosso olá bonitinho aparecendo lá. Eu vou deixar ele de lado aqui por enquanto e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um yarn add zustand. Enquanto o zustand ele instala, eu vou pegar aqui na pastinha source, vou criar uma pasta pages e eu vou criar duas páginas aqui, duas páginas fake, digamos assim, né? A primeira delas vai ser a home, então eu vou criar o nosso home.tsx e eu também vou criar uma user form barra index.tsx. Então a gente vai ter uma página onde vai listar os usuários cadastrados e a gente vai ter também uma página para cadastrar usuários. Só que por que eu falei que é uma pasta fake, né? Páginas fakes? Bom, porque a gente não vai ter, por exemplo, um lugar onde a gente vai se redirecionar de uma página para outra. Na verdade, eu vou colocar tudo aqui dentro do app.tsx para ver realmente tudo funcionando na prática. Então, eu vou vir aqui, vou botar nosso home e vou botar já o nosso user form. Eu vou deixar feito aqui dentro do app. Além disso, aqui dentro do nosso home, eu vou utilizar esse meu snippet aqui para criar um escopo de projeto React, certo? Só vou remover o nosso React FC daqui. E aqui, só deixa eu botar o ponto e vírgula. Aqui eu não vou usar um container, vou utilizar uma div e vou botar uma lá aqui dentro. Vou copiar essa estrutura aqui, vou botar aqui também, só para ficar mais fácil, botar o nosso user form. Agora, se eu salvar e relogar, vamos ver. Ah, aqui ele não encontrou. Então aqui eu preciso importar. Acabei esquecendo de importar. E aí agora sim a gente então tem os nossos dois componentes aqui, certo? Então, aqui dentro do nosso user form, o que eu vou fazer? Eu vou criar realmente dois inputs, só vou botar um input de entrada de texto mesmo, então eu vou ter um formulário. Dentro desse formulário a gente vai ter um input com um name e um placeholder nele vai ser nome. Opa, aqui embaixo eu preciso botar nome, assim. E aí aqui eu vou ter o nosso e-mail e eu vou ter o nosso e-mail aqui também. Opa, não, tá certo, né? Name e-mail e aqui o nosso placeholder vai ser e-mail. Tá certinho. Eu também vou ter um botão. Esse botão eu vou chamar ele de create user. Vou botar um create user dentro dele. E aí ele vai ser do tipo submit, certo? E aí aqui no onSubmit a gente vai então ter uma função, certo? E a ideia aqui vai ser realmente essa. Quando o usuário ele clicar para submitar o form, né? Para criar aquele usuário, a gente vai jogar esses dados dentro da store do Zustand e aí a gente vai listar lá dentro da outra página, do outro componente, que nesse caso é a home. E por que eu fiz isso, né? Bom, se tu tá entrando no React agora, talvez ainda tu não conheça, mas lá no passado a gente tinha um carinha dentro do React chamado de
High Order Components. E, cara, era muito difícil trabalhar com aquele negócio junto com o Redux. Então, às vezes a gente tinha que criar, por exemplo, map state to props, map dispatch to props, aí utilizar o connect e utilizar toda essa ideia de smart components que eles chamavam. Então, o teu componente que era para ser simples acabava se tornando algo muito complexo. Então, foi por isso que eu fiz essa separação aqui para te mostrar que o Zusten, na verdade, acaba com toda essa complexidade. E de uma forma que, tipo, quando eu vi, eu fiquei tipo, como assim? Como é que esse negócio é tão simples, sabe? A gente não precisa de provider, a gente não precisa criar contextos, é muito simples, é muito simples, sério. Eu fiquei de cara quando eu vi isso aqui funcionando realmente. E tu vai ficar também, eu tenho certeza, tá? Mas, como eu estava falando, talvez então tu ainda não sabe o que é uma action, reducer, uma store. Essa ideia de actions, reducers, store, middlers, tudo isso na verdade vem da arquitetura Flux. A arquitetura Flux é uma arquitetura criada pelo time do Facebook que eles julgam ser o jeito correto de gerenciar estados. Então, uma action, serve como uma fonte de verdade, digamos assim. Então, quando um usuário clicar num botão para submitar, por exemplo, ele dispara uma action. Essa action ela é ouvida pelo Redux e essa action ela vai ser apontada lá para dentro do Reducer. E aí o Reducer que vai manipular o estado. Tá vendo como é um negócio complicado? Então, tudo isso incomodava no passado a gente. O código ficava complicado, era complicado para entender o conceito e isso acabava abandonando muita gente, sabe? Muita gente acabava deixando quieto essa parte. Então, vamos lá, vamos te mostrar como é que isso daqui é simples, né? O Zustand aqui, a gente já instalou ele. E aí aqui dentro da Source, eu vou criar também uma nova pastinha chamada de Stores. E aí aqui dentro, eu vou criar um carinha chamado de User Store.ts. Ah lá, tá pronto. E aí aqui, então, vamos ver, né? Eu vou importar o create lá de dentro do Zustand. E na verdade não, eu não vou chamar essa história aqui de user store. Na verdade eu vou chamar ela apenas de user para ficar mais simples. E aí o nome do nosso hook eu vou chamar de user store, tá? Então eu vou criar um hookzinho aqui, ó, const user store. E aí eu vou usar esse create do Zustand ali. Esse create, como a gente pode ver aqui em cima, ó, ele recebe um carinha, né, um create state, e também ele vai ter um set state. No caso, a gente só vai usar mesmo um set, né, então na verdade eu vou usar o primeiro parâmetro, né, que é o nosso create. E aí aqui eu vou devolver um objeto, e esse objeto aqui, ele vai ter algumas coisas. Users, certo? Então vai ser o nosso array de users. Então dentro de user store a gente vai ter um array de users. E aí a gente também vai ter um add user. E aí dentro desse add user, ele vai ser uma função, ele vai receber um user. E aí a gente vai utilizar esse set aqui, ou seja, a gente vai manipular o nosso estado. Então esse set aqui, ele vai receber um state e ele vai retornar o que, né? Users. Vai retornar tudo do nosso state ponto quê? Olha só, já começa o nosso primeiro problema aqui. Como a gente está utilizando o TypeScript, e foi justamente por isso que eu resolvi utilizar TypeScript nesse vídeo aqui também, como eu estou fazendo com os outros vídeos, porque o IntelliSense não sabe o que tem dentro do nosso state, certo? Pode ver que ele é do tipo object. E como que a gente contorna isso daqui? Dá para a gente contornar de forma muito simples utilizando type. Então, type, eu vou criar um type state, certo? Dentro desse nosso state, ele vai ter users, certo? A gente vai ter users e add user, certo? Então, users, que vai ser do tipo user type, e eu vou criar esse type aqui em cima, então. Type, user type, ele vai ter name, que vai ser uma string, e um e-mail, que vai ser uma string. E a gente também vai ter add user, que vai receber um user, que vai ser do tipo user type, e ele vai retornar void. Tá ótimo. E aí a gente só vem, ó, e passa aqui no nosso create, aquele padrão, né? O menor maior, e dentro coloca o nosso state. Pronto. Agora o nosso users, olha só, ele já é do tipo N. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. É porque aqui a gente está criando um novo objeto, né? Então, por isso que ele colocou users como N. Mas no caso, se a gente estiver dentro do nosso state, ó, nosso users é do tipo user type.
E aí a gente vai retornar também esse nosso user ali de cima. E esse nosso user a gente pode dizer que é do tipo user type, só para forçar o dev a passar sempre um user type. E aí a gente só precisa agora dar um export default nesse nosso use user store. Fechado? Aí agora eu vou vir aqui na nossa home e vou fazer o seguinte: const users vai ser igual a use user, deixa eu ver por que ele não pegou, use user store. Bom, vamos ver. IntelliSense não quer completar. Vamos importar manual para ver. Import from ponto barra stores barra. Deixa eu ver o porquê que ele não pegou. Stores. Bom, vamos botar assim mesmo. Nosso VS Code não está querendo completar, mas olha só, ele apontou. Estranho. Tá, mas não tem problema. E aí agora então a gente pega por volta dessa div aqui, né? Dentro dessa div, melhor dizendo, users.map, user. E agora a gente só vai retornar realmente um P. Dentro desse P a gente coloca user.name, botar um pipe user.email. E aqui a gente precisa passar uma key, né? No caso eu vou dizer que essa aqui é um math.random. E aqui ele está reinando porque o user do tipo n. Então vamos pegar e vamos dizer que esse daqui é do tipo user type. E não está querendo pegar também. Isso está muito estranho. Mas talvez tenha relação por causa do export, né? Mas ele deveria fazer o autocomplete para a gente. Agora ele fez. Então, a gente vai ter o nosso use user store, certo? Só que esse use user store, ele recebe um state. Ele precisa de um parâmetro. A gente pode ver que ele tem um selector aqui. E esse selector é o nosso state. Então a gente dá um state.users. Agora sim, eu acho que a gente não precisa mais desse user aqui. Ó, não. Aqui a gente não precisa mais. Então, aqui a gente pode apagar e agora a gente vai ter o nosso user type. Olha só, então agora já tem tudo que a gente precisa. Foi só o errinho mesmo meu aqui. Mas olha só recapitulando, então esse nosso use user store, ele vai receber esse nosso selector, que é esse carinha aqui, que é quem vai acessar o estado do nosso user, entendeu? Então para cada estado que tu tiver dentro do Zustand vai ser um estado, entendeu? Para cada, por exemplo, tu vai ter o estado de users, o estado de products, de, por exemplo, orders. Então, tudo isso são estados dentro do Zustand. Cada estado vai receber, então, o nosso state e vai aprontar lá para dentro, entendeu? Então, aqui a gente já pegou lá dentro do estado de users o nosso users. Então, para cada estado a gente vai ter várias coisas. Então, por exemplo, lá dentro de products, o estado de products, a gente poderia, por exemplo, ter uma função de add products. E lá dentro de orders, a gente poderia ter uma função para ver as orders. Então, a gente poderia pegar tudo isso dentro de state. Então, aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para ver os nossos users em ação. Então, toda vez que alguém adicionar alguma coisa lá dentro do estado de users, a gente já vai receber isso aqui. Sério, isso daqui é muito simples. A gente não precisa ter dispatch, a gente não precisa ter aqueles smart components, não precisa utilizar hooks como, por exemplo, o selector, né? Que no passado a gente utilizava match state to props. Agora, no Redux a gente tem agora o use selector, né? Mas isso era muito complexo, sabe? E agora, tendo só uma linha, é algo assim que explode a cabeça. É muito foda. Então, para a gente continuar aqui, dentro do nosso user form, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função onSubmit. E essa função aqui, ela vai receber um E, né, que vai ser do tipo react.form_event. E aí a gente vai pegar aqui, ó, const name vai ser igual a e.target. E por que eu botei esses nossos dois parênteses, né? Porque eu vou definir eles como n, esse e.target, para a gente poder pegar o nosso name.value. Porque se eu não colocar esse e.target as n, ele vai dizer que name não existe no target. E aí vai dar erro de TypeScript. E como a gente não quer isso, eu botei esse hackzinho só para fins didáticos mesmo, tá bom? Então aqui a gente já pegou o nosso name e o nosso e-mail. Aí aqui também, nesse nosso eu vou dar um prevent default, só para evitar o comportamento padrão do form que ele é enviar para outra página, né? Então aqui eu só fiz isso para prevenir isso. E aí agora eu só invoco esse nosso onSubmit aqui. E agora, esse nosso name e e-mail, eles vão para onde? Bom, eu vou pegar, novamente, eu vou instanciar uma variável, né? Add user, e eu vou pegar ela do nosso use user store. E aí eu vou ter o meu state, né? Agora sim, meu state, state.addUser.
E aqui eu só, então, invoco o nosso add user, passando o name e e-mail. Pronto, temos tudo que a gente precisa. Então agora, se a gente vir aqui no nosso navegador, deixa eu te mostrar. Olha só, aqui a gente tem o nosso formulário, bonitinho, está sem estilização, mas não tem problema. Então agora, por exemplo, se eu botar o meu nome e um e-mail qualquer, vamos pegar aqui, dar um create user, olha só, ele já colocou ali em cima o nosso componente de home, né? E agora se eu colocar mais um, ó, já voltou ali. E agora 2, olha só, cara, isso daqui é muito foda, porque tipo, era um negócio super complexo que ficou super simples. Só para tu ter uma ideia, eu vou escrever rapidinho como que isso daqui seria se fosse, por exemplo, com Redux, né? Nós teríamos, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro, o nosso, acho que era assim, alguma coisa assim, map, state, to props, eu acho que era assim. A gente criava um const, map state to props, aí a gente passava uma função do Redux que recebia um estado, e aí esse nosso estado aqui, ele devolvia, por exemplo, users, state.users. Acho que era isso daqui. Acho que era alguma coisa assim. E aí aqui a gente retornava, por exemplo, o nosso connect, e aí esse nosso connect aqui, ele era dessa forma assim, e a gente passava map state to props, e aí aqui em cima, via props, a gente pegava, por exemplo, esse nosso users aqui, sabe? Olha só, tipo, a gente tinha que escrever várias coisas para ter acesso a uma coisa só. E com o Zustand, a gente só precisa utilizar um hook que a gente mesmo criou, que na verdade é isso daqui. Ou seja, em uma linha a gente conseguiu resolver um problema de várias linhas. Então, é justamente por isso que o Zustand nasceu e eu acredito que ele pode te ajudar realmente em muitas as coisas, certo? Então, nesse vídeo aqui foi isso. Eu tenho certeza que com o Zustand tu vai conseguir criar várias aplicações muito modernas e muito da hora de forma realmente simples, certo? E de novo, então se tu curtiu esse vídeo, eu peço que tu se inscreva aqui no canal, deixa teu like e também ativa o sininho, né? Porque toda vez que eu lançar algum vídeo novo, aí tu vai receber a notificação. Então eu vou ficando por aqui e valeu!